Olá, bom dia a todas e todas, boa tarde, boa noite. Para aquelas e aqueles que estão nos ouvindo em um outro horário, eu sou Pablo Rodrigues, bem-vindo ao História Contrapelo. Hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio e a sua participação, a sua importância na geopolítica mundial, tá bom? Antes disso, devemos nos delimitar algumas questões. Primeiro, o que seria o Oriente Médio? O Oriente Médio é uma região que fica ali entre a Europa, a África e a Ásia. No caso, o Oriente Médio também faz parte da Ásia, mas é uma região que está ali localizada entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico, inclusive, que é uma parte muito importante, uma parte territorial, onde há uma abundante quantidade, um recurso, energético importante, que é o petróleo. Então, mas quem definiu o conceito de Oriente, Pablo? O conceito de Oriente foi criado a partir do Ocidente. Essa visão, esse discurso que foi criado, todo um discurso cultural, ideológico e político, construindo uma imagem acerca do que seria o Oriente, foi construído a partir do Ocidente. E quem diz isso não sou eu, é Edward Said, a partir de um conceito chamado orientalismo. Edward Said. Edward Said, que é um pensador de origem palestina, ele construiu esse conceito, o orientalismo, que seria justamente esse discurso, essa forma de você lidar, de você ver o Oriente. O Oriente sempre é associado ao lugar do exótico, da barbárie, da falta de civilização, da selvageria e, sobretudo, também de povos que não têm uma certa história, ou teriam uma história, mas essa história não se modifica ao longo do tempo. Então, sempre que você pensa na questão do Ocidente, do Oriente, você pensa nessas questões, né? E na questão do Oriente Médio, o que vem à sua cabeça? A primeira coisa que você pensa em relação ao Oriente Médio? Ou pelo menos as primeiras coisas que vêm à sua cabeça. Dá para fazer um mapa mental com isso, Pablo? Dá. A gente pode fazer aqui algumas ideias associadas ao Oriente Médio. Uma delas que você vai pensar logo de cara seria o quê? Terrorismo. Homem-bomba, né? E aí você vai se remeter ao quê? Por exemplo, ao 11 de setembro, né? Que afundou 2 prédios nos Estados Unidos no ano de 2001, 11 de setembro de 2001, quando o Hamas atirou 2 bombas em direção ao prédio, o Empire State, nos Estados Unidos. Ok? Mas a gente vai trabalhar melhor essas questões. Terrorismo. Você pensa também o quê? Petróleo. Mas o que? Você pensa em islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta também. E o que é o monoteísmo? Mono, teísmo, Deus. Então, o Islã também acredita num Deus só. Da mesma maneira que os judeus, né, que tem a religião do judaísmo, e nós não, cristão. Então, cristianismo, né, que acredita num Deus só, né, mas na figura de Jesus Cristo fazendo parte desse Deus. Então, o islamismo, você pode associar, né, o Islã ao Oriente Médio. Por quê? De fato, no Oriente Médio, a maioria, se não todos, mas a maioria, para não generalizar, são muçulmanos. Então você tem países no Oriente Médio
como o Irã, o Iraque, Israel, Afeganistão, Paquistão, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles são países que são muçulmanos. E mais uma vez é preciso dizer, eu já falei sobre isso em um outro vídeo do meu canal, se você quer saber melhor sobre. Vai lá nesse vídeo, onde eu falo sobre a construção da ideia sobre a África. Porque da mesma maneira que a gente tem essa visão deturpada, essa visão cheia de preconceitos, cheia de estereótipos acerca do Oriente Médio, nós temos também sobre a África, que foi feita pelo Ocidente também. Pela Europa, sobretudo, mas também pelos Estados Unidos. Então, você pode ver lá essa diferenciação que eu vou fazer aqui agora, que é o seguinte. Árabe é uma coisa, muçulmano é outra, tá? Todo árabe é muçulmano, mas nem todo muçulmano é árabe. Árabe está associado ao quê? À Arábia, tá? Que lá no século VII, quando começou a surgir o islamismo através do profeta Maomé, que é o principal, Maomé ou Mohammed, tanto faz, é o principal líder e foi o profeta daquela religião e é respeitado até hoje. Foi o principal a propagar essa religião. No século VII, quando ela é criada, ela se espalha. Ela sai da Península Arábica e ela vai se espalhar para o resto do mundo. Ela se expande. E essa expansão se dá no norte da África, se dá na Península Ibérica. Península Ibérica, lê-se hoje Portugal e Espanha. E onde eram as terras do Império Otomano, antigo Império Romano do Oriente, o que era Constantinopla, tá? E hoje é Istambul, capital da Turquia. Então você vê o quanto essa religião se expandiu e ela continua se expandindo. Até hoje o Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo. É a religião que tem mais adeptos. É a religião que tem atualmente mais de 1 bilhão de fiéis. Isso é gente pra caramba, né? Você imagina, só a população da China. A população da China é 1 bilhão de pessoas. E o Islã tem mais de 1 bilhão de fiéis. Então é muita gente que é muçulmana pelo resto do mundo aí afora. Então, voltando ao que eu estava falando. Essas ideias muitas vezes são associadas ao Oriente Médio. O terrorismo, a questão da religião muçulmana, o petróleo, que é um recurso energético muito importante. Porque o petróleo é um recurso que tem a ver com a fabricação do combustível, dos combustíveis. Hoje no Brasil, se a gente tem muitos problemas relacionados ao aumento dos combustíveis, como a gasolina, o óleo diesel, mas esses dois combustíveis, eles são derivados do petróleo, tá? Então, assim, existe até uma organização da qual a maioria dos países no Oriente Médio fazem parte, que é a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. E o que é a OPEP, então? É uma organização formada por esses países do Oriente Médio que possuem muito petróleo e eles resolveram exportar esse petróleo para o mundo. Ou seja, eles são produtores de petróleo, eles têm petróleo no seu território e eles resolveram exportar. Então eles fizeram uma política internacional onde eles estipulam qual é o valor do barril do preço do petróleo. Se hoje há uma alta no preço do petróleo, se há uma baixa, quem define isso? São esses países que fazem parte da OPEP. E quais são esses países? Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Líbia, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque e Israel. Ok? Entenderam sobre isso? Tá show? Beleza. Então a gente vai voltar mais um pouquinho. No entanto, muitas das vezes quando a gente ouve essas ideias de terrorismo, em relação ao petróleo, a questão da religião muçulmana, muitas das vezes na nossa cabeça se forma uma imagem que ela é deturpada, ou seja, ela não corresponde com a realidade.
Existem grupos terroristas no Oriente Médio? Existem. É o Hamas, o Hezbollah, que é do Líbano, Hamas, que é do Iraque. Existem. No entanto, o terrorismo não é uma prática violenta, que determina totalmente uma prática de violência extrema a certos tipos de populações ou países propriamente do Oriente Médio. Os Estados Unidos é um país que pratica muito terrorismo lá fora. É um país que, inclusive, apoiou durante anos, uma série de ditaduras militares no Brasil. E eles praticavam o quê? Terrorismo de Estado. E como se dava esse terrorismo de Estado? Massacrando pessoas que eram contrárias ao sistema, perseguindo, torturando. Os Estados Unidos não só apoiou, ele financiou todas as ditaduras todas as ditaduras da América do Sul, do Cone Sul, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil. Todas essas ditaduras que foram postas lá, foram governadas por militares que tiveram apoio e financiamento dos Estados Unidos, tiveram treinamento militar. Então, o terrorismo não é uma prática específica do Oriente Médio. É uma prática que se dá e ela resulta através do encadeamento de uma série de fatores. Outra ideia é que constantemente você pode associar ao Oriente Médio é um conceito chamado imperialismo. Imperialismo. O imperialismo é um processo de expansão política e econômica própria do capital, do capitalismo. O capitalismo, na sua fase, vamos dizer assim, de monopolista, a partir do século XIX. Vamos nos associar, nos remeter ao século XIX. Do século XIX há um crescimento, há uma revolução muito grande dentro das estruturas do capitalismo, dos países capitalistas do mundo, né, principalmente a Inglaterra, depois os Estados Unidos e outros países da Europa, que eles necessitam. Não há mais possibilidade daquelas economias se sustentarem apenas nos seus territórios. A indústria necessita de expansão. E se essa expansão não é mais possibilitada através do domínio de algumas colônias, por exemplo, como aconteceu no processo com Portugal e Espanha, também aconteceu com a Inglaterra em relação aos Estados Unidos, as 13 colônias, as antigas 13 colônias, aconteceu com outros países. É necessário que essas economias se expandam para outros territórios e passam a dominar nessas indústrias, essas empresas. E aí você pode ser a Ford, você pode ser a United Sugar, que é uma empresa britânica ligada à produção de açúcar. Ela necessita de se expandir para outros territórios. E isso caracteriza uma prática imperialista, porque ela precisa dominar outros territórios, economicamente, politicamente e culturalmente. Então, o que isso tem a ver com o Oriente Médio? É que esses países, sobretudo os Estados Unidos, mas a Europa também, a partir do século XX, já no contexto da década de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, você tem ali vários países que foram dominados por Inglaterra, por França e por outras nações, onde justamente houve esse domínio in loco, muitas das vezes, colocando governantes de uma maneira indireta ou até de uma maneira direta. Então, isso caracteriza uma prática imperialista. E hoje no Oriente Médio, devido justamente a esse recurso natural de suma importância que é o petróleo, que define políticas, derruba governantes, coloca a gente no poder, tira a gente do poder, há uma invasão imperialista, sobretudo por parte dos Estados Unidos, mas de outras nações que apoiam ou são inimigas, no caso fazem alianças, estabelecem alianças com alguns países, são amigos de alguns países, são inimigos de outros países. Vocês entenderam até aqui? Então a gente vai avançar um pouquinho mais.
Mesmo assim. Então você tem, no caso do Irã, eu vou citar 4 países, né, que são muitos países que compõem o Oriente Médio, ao todo 15, vamos dizer assim, formalmente, né? São considerados 15 países que formam o Oriente Médio. Mas eu só vou tratar de 4 aqui. E esses 4 países, eles tiveram suma importância e têm muita importância até hoje. Essa aula não é... Aprendam, história não é a relação do passado. É a relação do passado com o presente e o que a gente projeta para o futuro. Então, muitas das questões que a gente trata aqui nessa aula e tratou em várias outras aulas tem a ver com o presente. Todos esses conflitos que você vê na televisão, constantemente bombardeado pela mídia, a questão da Israel com a Palestina, por exemplo, a questão da Síria, a questão da Líbia, a questão do Afeganistão com os talibãs, tem a ver com essas questões que foram construídas lá atrás. Então você, por exemplo, tem Israel, a criação do Estado de Israel. Essa guerra hoje que Israel trava com a Palestina pelo território, sobretudo em Gaza, na faixa de Gaza, é uma guerra que não vem de agora. Não dura 5 anos, não dura 10, não dura 20, dura 70 anos. Mais de 70 anos. Onde o Estado de Israel foi criado em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. Esse contexto do Estado de Israel, criação do Estado de Israel, se dá no pós-45. Pós-45 é o fim da Segunda Guerra Mundial e começa um período que nós consideramos, nós nos referimos como Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria, Pablo? Foi um conflito internacional que se deu entre Estados Unidos, sobretudo, a principal potência capitalista que venceu a Segunda Guerra Mundial, no caso que uma das vencedoras, né? E a União Soviética, que foi também conhecida como URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a principal potência socialista da época. Eles travaram um conflito político, ideológico, econômico, cultural, enfim, um combate internacional que se deu desde 1946 até o fim da União Soviética em 1991. E por que fria? Porque não havia choque direto entre essas potências. Os Estados Unidos não invadiu a União Soviética não invadiu os Estados Unidos, não teve conflito atômico, apesar de que as duas potências tinham bomba atômica, tinham arsenal nuclear, só que elas não se degladiaram diretamente, elas se degladiaram como indiretamente, formando blocos econômicos, blocos políticos, alianças militares. Então, esse foi o contexto da Guerra Fria. Israel se dá, a criação do Estado de Israel se dá nesse contexto de Guerra Fria, onde havia disputa por territórios de influência política, militar, ideológica, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética. Então, Israel é criado em 1949, o Estado de Israel, um Estado-nação, um país, foi criado em 1949, no século XX. No entanto, o desejo, a vontade, a necessidade, vamos dizer assim, de criar o Estado de Israel já acontecia desde o século XIX, onde um movimento político que até hoje predomina e governa Israel, chamado sionismo, desejava a criação desse Estado. E onde se daria a criação desse Estado? No território árabe, que é onde? A Palestina. E quem é certo, quem é errado, existe bom, existe mal, não. Em história a gente não avalia assim. Primeiro que a gente tem que ter uma análise objetiva dos fatos. No entanto, uma análise objetiva não é uma análise neutra. Neutralidade não existe na história. Porque sempre há um lugar de fala, sempre há uma produção em cima, sempre há uma construção ideológica, política e cultural acima da história. Então, você tem essa vontade desse grupo político sionista de criar o Estado de Israel desde o século XIX, porque os hebreus, lá atrás, há muitos anos atrás, sofreram um processo chamado diáspora, que é um movimento forçado, a imigração dos hebreus para longe da sua terra natal, que seria Israel, Jerusalém, enfim, aqueles territórios ali todos que fazem parte de Israel, o que a gente conhece na Bíblia como
Terra Santa. E essa justamente porque há muito tempo atrás Jerusalém foi invadida 2 vezes e se queimaram o templo de Jerusalém. Primeiro foi a Babilônia, o Império Babilônico, depois o Império Romano, que dominou aquela região, inclusive quando Jesus, e aí eu falo Jesus aqui, não estou falando de Jesus da fé, estou falando de Jesus histórico mesmo, que ele existiu, é comprovado que ele existiu. No tempo de Jesus, quem dominava Jerusalém, quem dominava os hebreus, era o Império Romano. Tudo bem? Então, esse templo foi queimado e uma série de hebreus que já viviam naquela localidade foram saindo, foram fugindo, foram para outros lugares. Esse processo forçoso se dá o nome de diáspora. Então foi através desse movimento migratório forçado, sobretudo para a Europa, esses hebreus sofreram muito preconceito. Os judeus sofreram muita perseguição. Os nazistas, o nazismo não foi o precursor dessa perseguição. Esse preconceito antissemita já existia em relação aos judeus na Europa há muitos anos. Isso começou a se acentuar no século XIX. Então, por isso que esse grupo sionista já desejava, já era desejoso, já fazia ajuntamentos, né, já faziam encontros políticos para se criar o Estado de Israel. Tá bom? Mas aí ele se deu nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, devido justamente ao Holocausto, que foi um massacre, o genocídio perpetrado aos judeus, não só aos judeus, aos negros, às mulheres, LGBTs, naquela época só os gays mesmo, enfim. LGBTs é um conceito mais contemporâneo. E os ciganos, né, mas muitos judeus foram mortos justamente por causa do nazismo. Então o Estado de Israel foi criado nesse contexto. Nós temos o Irã. O Irã, que era, na década de 70, antes, governado por uma monarquia do Shah Reza Pahlavi. E em 1979 o Irã passa por uma revolução chamada de Revolução Islâmica, onde o Reza Pahlavi é deposto, e esse Reza Pahlavi, monarca do Irã, era pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, foi deposto e é colocado em seu lugar o Ayatollah Khomeini, que passou a ser um governante daquela região. Você deixa de ter uma monarquia e passa a ter uma república, no entanto, essa república com um conteúdo teocrático. Teo, Deus, crático, poder. O poder vem de Deus, vamos dizer assim, de Alá. Então, em 1979 você tem essa Revolução Islâmica, que aí muda completamente a questão do Irã, porque antes, apesar de ser uma monarquia, era uma monarquia que era voltada para o Ocidente e para os Estados Unidos. Essa monarquia, ela fez uma série de reformas, modernizou o Irã, as mulheres podiam participar da política, você podia... o uso do véu, que lá eles usam véu também, as mulheres, era flexibilizado, enfim, uma série de você tinha acesso muitas das vezes a uma cultura artística, né, ocidental. A partir da Revolução Islâmica de 1979, todas essas facilidades ou todas essas possibilidades, elas foram abolidas. E aí, em 1979, você tem também a invasão da União Soviética no Afeganistão. O Afeganistão era um país que era pró-soviético, porque ele era um país onde o PDPA, Partido Democrático Popular Afegão, era comunista. Então, sim, o Afeganistão teve um governo comunista. Na verdade, comunismo e socialismo são palavras diferentes, são conceitos diferentes.
Mas se você quer ver mais sobre isso, veja a minha aula desse canal, que é Os Ismos da História. E lá eu falo a diferença entre o socialismo, o comunismo, enfim, os outros ismos, liberalismo, anarquismo, liberalismo e nazifascismo. E aí você tem um governo comunista, liderado pelo Partido Democrático Popular Afegão. No entanto, esse governo era instável. Ele não conseguia manter ali a população que era sobretudo islâmica, era muçulmana. E era contrária ao comunismo, né? Então, a União Soviética invade o Afeganistão em 1979 e ocupa o Afeganistão. Ela invade justamente para tentar manter o Afeganistão sobre a órbita da União Soviética. Não fazer com que aquelas populações, aqueles grupos que estavam ali se formando naquele território e que tinham sim o apoio dos Estados Unidos, um desses grupos que hoje dominam o Afeganistão, que é o Talibã, é dessa época. No entanto, eles tinham outro nome, que eram os Mujahideen. Esse grupo teve o apoio e financiamento dos Estados Unidos justamente para afrontar, para acabar com o governo comunista no Afeganistão. Mas, em 1979, a União Soviética ocupa o Afeganistão e essa guerra de 1979 se dá até 1989, onde a União Soviética deixa o Afeganistão e aquele país deixa de ter um governo comunista. Nós temos o Iraque, que é um país muçulmano também. E o Iraque, nessa época, da década de 70 até a década de 80, 90, era governado por um líder que vocês conhecem bem, seu nome vocês conhecem bem, chamado Saddam Hussein. Saddam Hussein. Inclusive, Saddam Hussein, que era o líder naquela época, também teve apoio dos Estados Unidos. Engraçado isso, né? Os Estados Unidos, que é a principal potência capitalista até hoje nos nossos dias, que se diz o defensor da democracia, apoiou Saddam Hussein no Iraque e depois o próprio governo dos Estados Unidos deu cabo do Saddam Hussein. Apoiou os talibãs no Afeganistão para acabar com a União Soviética e depois de alguns anos atrás, até recentemente, deixou o Afeganistão, tentando fazer ali uma tentativa de ataque ao Talibã. Apoiou o Estado de Israel na sua criação, a União Soviética também apoiou na época, na tentativa de disputar aquele território. E até hoje é um dos principais aliados no Oriente Médio dele. Inclusive a Arábia Saudita também, que é uma monarquia. Uma monarquia totalmente autoritária. Então, há de se ver, pelo menos ser contraditório, vocês não acham? Que é um país que é totalmente democrático, que se diz democrático, apoiar Israel, Arábia Saudita e esses grupos terroristas que até hoje fazem parte de alguns países, como o caso do Talibã, justamente para frear, impedir o avanço da União Soviética naquela época, no contexto da Guerra Fria. E nos dias de hoje, como acontece com a Rússia, que não é um país mais, entendo, a Rússia hoje não tem nada a ver com a União Soviética. A Rússia é um país capitalista, governado por Vladimir Putin, que tem as suas alianças também, tanto no Oriente Médio como outras localidades do mundo. Outros territórios do mundo, outros países. E aí, assim, se deu uma guerra entre Irã e Iraque em 1979, 1980, me desculpe, até 1988. Onde esse conflito se deu também por questões religiosas, se deu por questões políticas, mas se deu também por questões religiosas, políticas e econômicas dessa região do Oriente Médio. Pois entendo, uma coisa que eu acabei não falando,
tema dessa aula é o Oriente Médio e a geopolítica mundial. Mas o que é a geopolítica? A geopolítica é justamente esse campo que estuda as relações políticas, econômicas, militares, na disputa por territórios no mundo. Então, na geopolítica mundial, no território, geo tem a ver com geografia, né? Território, ali, terra, disputa entre terras e essas configurações políticas, essas alianças militares que se dão e se deram desde a época da Guerra Fria até antes da Guerra Fria, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, e se dá até hoje. Então, essa guerra entre Irã e Iraque se deu por conflitos religiosos, porque, por exemplo, o Irã é um país que tem o povo e o governo xiitas. Não, ao contrário. O povo xiita, mas um governo sunita. O Irã. O Iraque não. O Iraque é um país que tem um povo xiita e um governo xiita. Mas o que é xiita e o que é sunita? Xiita e sunita são duas vertentes diferentes do Islã, tá? Então, você tem os xiitas e você tem os sunitas. O povo... E aí vocês... Depois eu falo melhor sobre isso, mas há essa divisão no Islã. Cada um lê o legado do profeta Maomé, a forma como se dá a religião, os ritos de uma maneira. Mas aí você tem o Irã, que tinha um povo xiita, mas o governo era sunita, e o Iraque, que os dois, tanto o governo quanto o povo, eram xiitas. Então você tinha já essas diferenças, essas desavenças religiosas. E tinha a questão política, que era justamente a preponderância desses dois países em relação ao Oriente Médio, a sua grande presença em relação ali ao Oriente Médio, ao Golfo Pérsico, que é uma região, como eu disse, inundada de petróleo. E justamente também que na época o Iraque tinha apoio dos Estados Unidos. O Irã não tinha apoio, não dava apoio a ninguém. O Irã era um país que se considerava neutro. Apesar de neutralidade, como eu falei, não existe na história. Mas assim, existe um lado, que naquela época era a União Soviética, né, que era o segundo mundo, os Estados Unidos era o primeiro mundo, Europa e Estados Unidos. Pensa assim, países capitalistas no primeiro mundo, países socialistas no segundo mundo, e tinha o terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos. E aí você tem o Brasil, você tem a América Latina, você tem a África e você tem esses países do Oriente Médio. E alguns países também, nessa época, alguns países ali do Oriente, a China, né, enfim. Na verdade a China estava ligada ao segundo mundo, porque ela era socialista também nessa época. Ainda é até hoje. Você tem esses países, alguns países que faziam parte de uma terceira força, vamos dizer assim. Era o terceiro mundo, alguns países que não se aliavam nem aos Estados Unidos nem à União Soviética. O Irã era um desses países que propagavam a política de não alinhamento. Então você teve essa guerra entre essas duas forças, esses dois países, o Irã e o Iraque, durante 8 anos. Então, todas essas questões que até hoje há uma grande efervescência, né, no contexto geopolítico mundial, como Israel, a guerra de Israel e Palestina, né, como a questão, como eu falei, dos talibãs no Afeganistão, como o Irã e outros países também que recentemente, alguns anos atrás, há 5 anos, há 10 anos atrás, os Estados Unidos, por exemplo, invadiu, e até a própria Rússia também tem ali uma posição de destaque, um apoio, como a Síria, a Líbia, de Muammar Gaddafi foi derrubado pelos Estados Unidos. Então todos esses países que têm uma preponderância na geopolítica mundial, que foram citados nessa aula, essas questões são importantes e elas foram construídas desde lá de trás.
tanto num contexto de Guerra Fria quanto num contexto pós-Guerra Fria. Então, para concluir essa aula, eu gostaria de dizer o seguinte, que terrorismo, como já bem falei, não é uma prática exclusiva do Oriente Médio. Ela se dá justamente num contexto que envolve toda uma série de contradições políticas, econômicas, culturais, mas que tem a ver justamente muito devido ao domínio dessas potências que se deram, né? Tanto as potências europeias, que governaram ali a África, governaram parte do Oriente Médio e também tiveram, durante muito tempo, até antes do que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo, tiveram uma presença muito grande, por exemplo, na América Latina e o que é hoje os Estados Unidos, anteriormente com as 13 colônias, que foi o caso de Portugal, foi a Espanha, no caso mais da América Latina, e foi o caso de Inglaterra, nos Estados Unidos. A França também teve um domínio lá, com o Canadá, enfim, e outras potências. Então, essas ideias, esses estereótipos, esses preconceitos que muitas vezes são formados a partir do Oriente Médio são produto ideológico, são produto de uma série de construções socio-históricas e culturais que se deram ao longo, né, parece redundante, ao longo da história, ao longo dos tempos. Vocês gostaram dessa aula? Se inscrevam no História Contra Pelo, curtam, compartilhem, ativem o sininho do canal e até a próxima aula. Eu sou Pablo Rodrigues. Valeu!